Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Vamos navegar nas Escrituras Sagradas antes de tomar o teu assento. Em Atos 20, apenas o versículo 7. Atos 20, apenas o 7 por hora. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Aqui o texto está dizendo que o apóstolo Paulo ministrava uma mensagem. Pode se assentar. E durante esta mensagem, ele estaria nesta cidade e talvez não haveria outra oportunidade de estar ali. Por esse motivo ele alongou o sermão. Se você pesquisar o livro de Atos a partir do capítulo 20, ela vai nos falar a respeito de uma história de um nome cujo nome era Eutico. Fala assim, Eutico. Um nome bom para você colocar no seu filho, caso você não tenha. Esse homem, ele estava cultuando em um belo dia que Paulo estava ministrando, apóstolo Paulo. E a história vai dizer que em dado momento da ministração, por ela ser um pouco mais longa do que o normal, esse homem se distrai em uma janela e ele adormece. Quando ele adormece, ele cai do terceiro andar e morre. Talvez você que esteja aqui já tenha ouvido esta ministração de algum pastor. Eu procurei diversas ministrações para entender esse contexto. E todas que eu vi, o pregador ministrava a mesma coisa. Todas que eu analisei, o contexto era igual. Eutico não estava totalmente do lado de fora, mas ele também não estava do lado de dentro. E o engraçado é que tem alguém aqui que na sua casa tem janela? Tem alguém aí ou é só na minha casa? Deixa eu ver. Você já percebeu que quando olhamos a janela, não estamos ao lado de fora? Sempre estamos ao lado de... Mas quando olhamos para a janela do lado de dentro, estamos querendo visualizar alguma coisa do lado de... Sabe qual que é o problema? Tem muita gente que no momento do culto está olhando a janela. E tudo bem por isso, porque a janela te dá informação, mas a palavra de Deus te traz revelação. O problema das pessoas que se distraem com a janela é que elas conseguem toda a informação do que está acontecendo do lado de fora, mas perde a revelação e cura que está acontecendo do lado de dentro. O problema de se distrair com a janela é porque a aceleração que está acontecendo lá fora não é a sobrenatural que está acontecendo aqui dentro. Ei, cutuca o irmão que está do seu lado e fala com ele assim: agora é a hora de você desligar o celular, de você esquecer dos problemas e de você parar de olhar para a janela. Tem gente que vem para o culto, mas não consegue largar a desgraça do celular. Entra na igreja falando: ai, mas eu precisava de uma resposta, mas está o tempo inteiro olhando para o telefone para ver se o problema foi solucionado. Ei, se o nome dele está acima de todos os nomes, é porque ele tem autoridade para resolver o seu problema. Você precisa colocar na mão dele, parar de olhar o celular, parar de ligar, parar de tentar resolver e deixa ele entrar na causa. Se você está entendendo, diga amém. Por que algumas pessoas então
não conseguem viver uma vida de aceleração sobrenatural. Pode dizer, igreja? Elas estão no ambiente certo, mas estão olhando para o lugar errado. Não adianta você estar no lugar certo, mas com o entendimento errado. Não adianta você estar no lugar certo, mas olhando para a direção errada. É possível estar aqui, presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. Eu sei que nesse momento é revelação. Tem gente que está sentado nessa cadeira e está pensando: nossa, como é que eu vou resolver aquele problema? Ah, meu Deus, não se desligou ainda. Outros estão pensando: ah, meu casamento está para acabar, meu Deus. Ontem foi a gota d'água, como vai ser? Está presente, mas está ausente. Alguns estão imaginando: mas por que ele consegue e eu não consigo? Por que ele chegou e eu não cheguei? Porque ele cresceu e eu não consegui, e eu não evoluí. Toda ministração que eu vejo sobre Eutico é sempre tratando o cenário onde ele caiu. O centro da ministração é delineado no momento que o jovem adormece na janela. E aqui eu vou finalizar por um fim nesta pequena introdução com a visão de outras pessoas na história de Eutico. E agora eu vou partir daquilo que as Escrituras Sagradas revelou dentro do meu coração. Esse jovem, o texto não vai dizer que ele tinha problema com ninguém. O texto não vai dizer que ele era uma má pessoa. As Escrituras não vai falar de qual família ou etnia ele era, se ele era pecador ou não. Sabe qual que é o problema? Despercebido em um lugar que ele precisava ser notado. Todo mundo conhece a história de Eutico. Ah, o homem que adormeceu e caiu da janela. Mas ninguém fala do lugar onde ele estava antes dele cair da janela. A palavra de Deus vai dizer que ele estava no templo. Ele estava em um lugar que nós chamamos de casa de oração. Entenda algo: independente de onde você está, as pessoas só fazem questão de lembrar da onde você caiu. Eles se esqueceram que em algum momento ele estava buscando a presença. Eles se esqueceram que em algum momento ele entrou naquele lugar, quem sabe até mesmo sem ser convidado. E aqui eu quero chamar você para um raciocínio mais profundo, mais teológico. Coloque para mim agora o versículo 8. Olha o que vai dizer o versículo 8. E havia muitas... Não, irmão, daqui a pouco o irmão que está do seu lado, você falou que ele vai pagar um negócio para você. Vamos lá de novo? Vamos lá. E havia muitas e todos estavam. Cenáculo é o templo. Havia muitas luzes, havia muita gente. Sim ou não, igreja viva? Ou seja, se tinha luz, se tinha gente, se tinha palavra, se tinha adoração, chegou a uma conclusão. Eutico não estava só distraído à beira da janela. Ele estava esquecido. Ele estava cansado. Eutico representa uma chama que está se apagando no meio de muitas chamas acesas. Todos estavam atentos a apóstolo Paulo ministrando a mensagem. Todos estavam sentindo o poder e a graça que estava sendo derramada sobre aquele lugar. Mas, fala assim, mas no meio de tudo isso tinha alguém morrendo espiritualmente. No meio de todo esse mover tinha uma chama se apagando. E é possível estar no ambiente certo
e mesmo assim ter a sua chama se apagando. Porque Eutico estava na reunião certa, ouvindo a mensagem da pessoa certa, cercado pelas pessoas certas, mas algo dentro dele estava morrendo naquele dia e ninguém viu. E eu chego à conclusão que presença não quer dizer proximidade. Proximidade não quer dizer que é intimidade. Agora a pergunta é: quantas pessoas estão sentadas na cadeira da igreja com suas chamas se apagando e ninguém percebeu? Sorriem para todas as pessoas, mas perderam o prazer da oração. Abraçam a todos, mas muitos se esqueceram de abraçá-lo. Olha com um olhar de felicidade, mas talvez por dentro o coração esteja completamente abalado. Perdeu o prazer de estar na presença de Deus. Só que Eutico, ele não desistiu. Eutico, ele não queria desistir. Eutico, ele não queria ir embora. Fala assim: por quê, pastor? Porque senão não faria sentido ele insistir em permanecer naquele lugar. Mas ele assim fez. Sabe o que é o mais profundo dessa história, o que me chamou muita atenção? Fala assim: o que, pastor? A palavra de Deus vai dizer que tinha muitas luminárias. O texto vai dizer que tinha muitas pessoas, e eles estavam todos ali em unidade e adoração. Agora eu tenho uma pergunta para você refletir e somente explodir: por que num lugar cheio de gente, cheio de adoração, cheio de presença, ninguém viu aquele garoto? Como ninguém notou que o jovem estava dormindo na janela? O texto não diz que ele foi desobediente, que ele desrespeitou o apóstolo Paulo. O texto não vai dizer que ele estava fazendo algazarra durante o culto, ou menosprezando a palavra de Deus. Não. Ele estava apenas, fala assim, cansado. Não, irmão, prega comigo, fala assim: cansado. Ele permaneceu até onde ele conseguiu. Ele tentou até onde deu. E quem sabe você não está aqui dessa maneira, tentando até onde dá, permanecendo até onde você consegue. E talvez você entrou aqui esperando que alguém te abraçasse, te notasse, te visualizasse, e ninguém ainda te viu. Todos estavam olhando para o apóstolo Paulo, todos estavam de olho no pregador da noite, estavam atentos à ministração, mas ninguém percebeu que ali havia uma pessoa precisando ser abraçada. Pode falar sim ou não? Pode falar sim ou não? Uma igreja saudável não cuida apenas do púlpito, cuida das ruas. Vou repetir: uma igreja saudável não cuida apenas do púlpito, uma igreja saudável cuida das pessoas. E quantas pessoas talvez estão nas janelas essa noite, com o casamento pedindo socorro, desanimados, líderes cansados, famílias, quem sabe, feridas. Talvez do seu lado tenha uma pessoa sentada perto de ti, mas invisível para você, porque você ainda não viu o que ela tem passado. Sabe, querido, mas eu tenho algo do céu para te dizer essa noite. Quando ninguém percebe o seu cansaço, quando ninguém percebe a sua luta, quando ninguém percebe a sua dor, Deus sabe de tudo que você tem passado. Deus percebe, Deus cuida e Deus transforma.
Eutico cai da janela. E o mais engraçado é que quem estava do lado de dentro não percebe, quem percebe é quem está do lado de fora. Você tem percebido o que tem acontecido perto de você na igreja? Você tem analisado as pessoas que estão nas janelas distraídas por algum motivo? A nossa função não é ficar sentado na cadeira do lado de dentro. A nossa função é buscar aqueles que caíram do lado de fora. Se tem uma cadeira do seu lado, sabe qual é o problema? Você não tem se incomodado porque alguém da sua família não está nessa cadeira. Você tem sido permissível em olhar para essa pessoa da janela do lado de fora. E se achando que você está melhor do que essa pessoa e você não está. A sua função, a palavra de Deus, nos ensina e nos instrui. Ide, pregar o evangelho para todas as pessoas, a toda criatura, a todo ser que vive. Agora do lado de fora começa um alvoroço. Aqui eu imaginando, alguém chega até o púlpito e fala com Paulo: apóstolo, um garoto que estava no templo assistindo a pregação adormeceu e caiu da janela. A pergunta que eu tenho para você refletir é: o que você faria? Qual seria a sua postura? Você quer saber o que o apóstolo Paulo fez? Para tudo. Que isso, apóstolo Paulo? Mas o louvor está acontecendo, existe um grande mover sobrenatural, o povo está em adoração, tem gente sendo curada, tem gente chorando. Para tudo. Paulo deixa a plataforma, Paulo deixa o altar, Paulo deixa a posição para ir atrás apenas de uma pessoa que precisa. Ah, pastor Júnior, não entendi nada. É muito fácil amar quem está no altar, difícil amar quem caiu pela janela. É fácil celebrar quem venceu, difícil é restaurar quem fracassou. O quê? O garoto caiu, estava aqui, adormeceu, distraiu, está lá embaixo. Alguns dizem que ele está morto. Para tudo. Por quê, Paulo? Porque uma alma está lá fora e ela precisa de mim. Paulo, ele não se importava apenas com multidão, ele se importava com vidas. Paulo não se importava apenas com posição, ele se importava com almas. Podemos perder muita coisa na vida, mas não podemos perder a paixão pelas almas que necessitam da presença de Deus. Enquanto todos estavam olhando para a queda do Eutico, pela falha que ele cometeu, apóstolo Paulo apenas olhava para a sua alma que estava perdida. A diferença entre a multidão que estava olhando a falha de Eutico e Paulo é que a multidão viu o problema e apóstolo Paulo viu a pessoa do problema. Você está vendo só onde a pessoa caiu? Ou você está analisando aonde você pode restaurar a vida dessa pessoa? Você está visualizando apenas a queda dela do lado de fora? Ou você ainda se lembra dos frutos que ela tem aqui do lado de dentro? Apóstolo Paulo então para o culto, para a reunião, sai de dentro do templo e vai de encontro àquele jovem. E sabe o que é engraçado de tudo isso? Que ele desce as escadas, chega ao lado de baixo, esse jovem cai do terceiro andar, ele se inclina sobre esse jovem, o abraça e diz para as pessoas não se perturbem. Fala assim: por que, pastor? Porque ele diz assim: a sua alma ainda nele está. Você não entendeu nada, né? Sabe o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Igreja, vocês estão vendo isso aqui?
que existe uma alma. Ah, não entendi nada. Se for preciso eu vou deixar as 99 e vou atrás só de uma. Se for preciso eu deixo todo mundo, mas ninguém vai ficar para trás longe da presença. Não importa se falhou, não importa se está sujo, não importa se caiu, não importa se desistiu, eu vou buscar. E foi o próprio Jesus que disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. O que precisamos aprender como igreja? A igreja precisa ter uma palavra que confronta, mas um amor que restaura. Você precisa ter uma palavra que confronta, porque nós não precisamos ou não podemos continuar com a mesma vida, com a mesma atitude, com a mesma mentalidade, mas o seu coração também precisa ter um amor que transforma. Porque não adianta você confrontar e não ter palavra para transformar e ficar. É mais fácil olhar para quem estava do lado de dentro e zombar daqueles que caíram do lado de fora. Mas o apóstolo Paulo, ele não tinha essa visão. Ele parou a reunião, ele parou a mensagem. Fala assim, ó, tudo parou. Tudo parou, porque havia uma alma caída. Quantas vezes você parou por conta de uma alma? Quantas vezes você parou e orou pelo seu pai, ainda que ele tenha falhado com você? Quantas vezes você parou e orou pelo seu chefe que te desmereceu em um dia ruim? Ah não, pastor, não concordo. Ele é uma alma. Quantas vezes você abriu mão das suas vontades para fazer a vontade de alguém? Ele parou a programação, ele parou o mover. Fala assim, por quê, pastor? O reino de Deus sempre colocará pessoas e alma acima da programação. Vou repetir: o reino de Deus sempre colocará pessoas e almas acima da programação. E essa é a missão da igreja. Não é apenas celebrar as pessoas que estão de pé, mas buscar aquelas que caíram, buscar aquelas que desistiram. Não apenas pregar onde há multidões, mas lutar por uma alma que se desprendeu daquela multidão. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Talvez você seja um eutico essa noite. Estava ali na presença, ou está hoje aqui na presença, com todas as suas forças buscando melhorar, buscando aperfeiçoar o seu caráter. Talvez esperando ouvir uma mensagem que vá encher novamente o seu coração da esperança que você perdeu por conta dos problemas. Ou quem sabe você não está aqui pensando: a minha última esperança é ouvir uma palavra que vai transformar o meu casamento, uma palavra que vai me dar uma injeção de ânimo para eu continuar a minha vida que está um fracasso, uma derrota. Irmãos, nós vivemos em muitos lugares e passamos por muitas igrejas, visitando, pregando. E graças a Deus nós fazemos parte de uma igreja que cuida de pessoas. Graças a Deus nós fazemos parte de uma igreja que já não se importa mais com a programação, a hora que o culto vai acabar.
Graças a Deus nós fazemos parte de uma igreja que, quando o Espírito Santo fala, começa a ministrar cura. O pastor levanta as mãos, começa a andar sobre a igreja e falar: tem gente precisando ser curada aqui. Graças a Deus fazemos parte de uma igreja que ainda tem a manifestação da glória de Deus. Graças a Deus fazemos parte de uma igreja que pessoas não estão se perdendo na janela, mas estão ganhando almas para Jesus. Graças a Deus você faz parte disso. Você pode celebrar a Deus por isso. Então vamos mudar a nossa mentalidade para vivermos uma temporada de aceleração. Vamos parar de olhar para as pessoas que caíram com um olhar de julgamento, porque elas já não conseguem mais ficar em pé. Vamos parar de olhar para as pessoas julgando porque elas caíram e quando elas caíram, mas vamos buscar essas pessoas para trazê-las para a presença com uma palavra de transformação e restauração. Talvez você não tenha vivido ainda uma temporada de aceleração, porque a sua função de ganhar almas foi convertida em julgar almas. Talvez esteja muita coisa, muitos sonhos travados nas regiões celestiais, porque ao invés de você pregar, você tem apontado. Ao invés de você estender as mãos, você tem empurrado ainda mais. Chegou o momento de transformarmos a nossa mentalidade, de termos um coração como o de Davi, segundo o coração do Senhor. Eu sei que aqui está cheio de Eutico, eles só não estão identificados visualmente. Corações aqui dilacerados, tem pessoas cansadas, casamentos à beira do precipício, filhos nas drogas, pessoas sentindo dores que nunca foram de origem física e não param de se medicar, mas na realidade são de origem espiritual e você ainda não percebeu. Hoje o que eu quero te dizer é que chegou o momento de deixar a máscara da mentira. Mentira em querer parecer forte, sendo que aqui você pode ser fraco. Porque a palavra de Deus vai dizer que é quando eu estou fraco que eu estou. Não adianta você entrar aqui fingindo estar fortalecido, porque enquanto você finge, a restauração não vem. Então seja fraco hoje aqui, porque hoje é o dia dele te restaurar e te encher de novo. Seja quebrado hoje aqui, porque é o dia dele te restaurar como um vaso novo. Seja edificado aqui, porque é aqui que que começa a sua história de aceleração. O problema é que estamos permitindo o inimigo falar em nossas mentes: não, você não merece, você não vai conseguir, você é um eutico, fracassado, caído. Ah, irmão, o apóstolo Paulo abraçou e disse: a alma ainda está aqui. Sabe o que aconteceu? O jovem se levantou, caiu do terceiro andar, Jota. Ele parou um culto por conta de uma alma. Agora isso aqui eu estou imaginando que o garoto assusta, senta, levanta, olha para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala para ele assim: você vai querer ficar do lado de fora ou do lado de dentro? Talvez a pergunta que Deus esteja te fazendo é: você vai ficar observando o que está acontecendo lá fora, ou vai deixar eu te acelerar e edificar aqui dentro? Você vai continuar observando as coisas que estão erradas lá fora, ou vai deixar o mover do sobrenatural te tomar aqui dentro? Fique sobre seus pés. Algumas pessoas aqui estão na janela da indecisão, olhando para ela o tempo todo e pensando: o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Outras estão cansadas pelas lutas que a vida as impôs.
distraído pelas preocupações e as coisas que deram errado. Talvez você ouviu a palavra inteira, mas o seu coração já não responde mais como antes ele respondia. Porque antes ele queimava, antes você chorava, antes você adorava, antes você levantava as mãos, parecia que o Espírito Santo não precisava nem falar, nem tocar, que você já sentia. Sabe, eu tenho uma notícia para você. Sua história não termina na janela da sua queda. Eu vou repetir porque você não entendeu. A sua história não termina na janela da sua queda. A sua história não termina onde você tropeçou ou caiu. Fala comigo assim: ela apenas está começando. Eu não sei onde você andou, mas independente de onde você esteja, talvez você se perdeu. Agora fala assim, ó: que bom que Jesus me encontrou hoje. Talvez você esteve muito tempo sendo julgado e apontado por pessoas pela vida que você tinha ou pela vida que você levou. Mas que bom que em Cristo nova criatura nós somos. Talvez você entrou aqui pensando em desistir, mas que bom que todas as vezes que nos disponibilizamos para a presença, Ele traz em nossa mente a renovação da presença. O tempo de hoje é um tempo de edificação e transformação. A palavra que apóstolo Paulo queria transmitir naquele dia era: as circunstâncias não podem te impedir de continuar pregando a palavra. Aquela mensagem para aquele povo naquele tempo seria a última de apóstolo Paulo. Não foi apenas a última. Fala assim, ó: foi inesquecível. A pergunta que eu tenho para você é: você veio aqui para ter apenas mais uma noite de culto? Ou você veio aqui para ter uma noite inesquecível na presença de Deus? Hoje pela manhã eu ouvi algo sensacional. Havia uma grande tempestade. O mar estava revolto. Os discípulos estavam no barco. Jesus vinha de encontro aos discípulos, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Aí Pedro diz: Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Aí Jesus fala: vem. Pedrão vai o quê? Desce do barco, começa a andar sobre as águas. Ah, pastor, ele afundou, mas ele foi levantado por Jesus, voltou para o barco. Sim, não é isso que eu quero te dizer. Você vai ser a pessoa que vive o milagre, ou só um espectador que ficou no barco? A autoria da Karine, pastora Karine. Você vai ser alguém que vai contar a história de quem desceu do barco? Ou você vai chegar no meio da conversa e vai falar: ei, não, peraí, você está falando o quê? Não, eu estou falando a história do cara que estava no barco, desceu do barco e andou sobre... Não, peraí, esse cara sou eu. Até quando você vai contar testemunho dos outros? Até quando você vai falar da história de alguém? Até quando você vai falar que viu acontecendo, mas não foi com você? Hoje Deus está liberando sobre você aceleração e autoridade para viver milagre sobrenatural. Você não vai mais contar histórias dos outros, pois a sua história será uma história digna de ser contada.
Um dia eu decidi que eu não queria ser uma pessoa que apenas fica observando o milagre dos outros. Eu não ia ser uma pessoa que vai ficar contando só o testemunho de alguém. Eu queria contar o meu. Eu queria contar o que Deus fez comigo. Eu não queria ser espectador do milagre de alguém. Mas só vive milagre quem se posiciona para o milagre. Fé é tratar as coisas que não são como se já fossem, como se já estivesse acontecido. Talvez você precise apenas levantar a cabeça e começar a olhar para os horizontes de maneira diferente. Eu sou mais do que vencedor porque eu estou em Cristo. Talvez a sua família esteja vivendo um momento de grande levante do inimigo, porque você nunca declarou na sua casa, levantando as suas mãos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez esteja sendo um tempo de seca e escassez, porque você decidiu não plantar mais na presença de Deus. O nível da sua fé e atitude vai determinar a sua altitude. Por isso, irmãos, que todas as vezes que eu prego, não obriga ninguém a nada. Quando eu vou fazer um apelo, eu falo: você que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, vem aqui. Você que quer receber uma unção, saia do seu lugar. E tem muitas coisas que às vezes o povo de Deus não tem desfrutado porque não tem se posicionado. Às vezes falamos: levante suas mãos, vem aqui à frente, as pessoas ficam no mesmo lugar. Mas tem coisas que são naturais e você vai fazer, mas aquilo que é sobrenatural, Deus faz. E todas as vezes que alguém te chama ao altar, seja um pastor, seja o diácono, seja um momento de oferta, não fique no seu lugar, porque o que é liberado do altar pode acelerar aquilo que você precisa receber. Eu não sei, mas Deus, Ele quer acelerar a história de pessoas que estavam travadas, apáticas, vivendo todo dia o mesmo dia. Tem gente aqui, Jota, que levanta para ir trabalhar e parece que todo dia é igual, porque já está cansado. Aí Deus está falando assim: olha, põe na minha mão, me entrega. Tem pessoas que choram todo dia, porque não libera o perdão. Eu não vou liberar porque ele não merece, ela não merece. O que ela fez, o que ele fez é imperdoável. O perdão nunca foi sobre quem recebe. O perdão é sobre quem. Sabe por quê? Quando você decide liberar o perdão, você não pode esperar nada em troca. Porque tem gente que não tem para derramar aquilo que você talvez esteja transbordando. Então, hoje é dia de acelerar. É dia de liberar perdão. É dia de dar um abraço no seu marido, na sua esposa, no seu namorado, que talvez vocês estejam mal. É dia de chegar na sua casa ungindo as paredes e dizendo: até aqui eu não declarei, mas agora eu declaro: a minha casa é do Senhor Jesus. Talvez a despensa esteja vazia porque você não chegou lá e falou: já vejo feijão, já vejo arroz, já vejo picanha, já vejo alcatra, já vejo a geladeira cheia. Talvez seu filho está nas drogas porque você não falou: eu já vejo meu filho na presença de Deus, pregando, tocando, cantando. Ei, irmão, hoje é noite de você deixar fazer Deus aquilo que você não pode. Uau! Entenda algo, que existe uma diferença entre o que você pode fazer e o que Deus vai fazer. Fala assim: o natural Deus faz, mas eu também faço. Então Deus não entra nas coisas naturais porque você quer. Ele vai entrar nas coisas sobrenaturais. Ele vai entrar nas portas que estiveram sempre fechadas. Ele vai entrar nas mesas que você nunca conseguiu acessar. Quando você sentar em uma mesa, em um lugar que você nunca imaginou estar, você vai lembrar dessa palavra: aquilo que eu não podia fazer, Deus fez por mim. Aonde eu não podia chegar, as mãos de Deus me levou. Tem alguém entendendo essa mensagem aqui, pelo amor de Deus?
Então essa mensagem é uma mensagem como a de apóstolo Paulo, ou como a atitude de Pedro. Você vai ser espectador e ver o milagre de alguém, ou você vai ser o gerador do seu próprio milagre. A decisão é sua. Você vai ser a pessoa que vai mudar a história da sua família, ou você vai ser um espectador da destruição dela. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.